Que bom demais poder participar com todos vocês deste tempo e nesta oportunidade. Hoje é um tempo especial. Nós temos vivido o chamado de Deus para a nossa igreja desde o último domingo deste mês, quando eu lancei a nossa palavra profética, a nossa palavra-chave, da qual nós pautamos todo o nosso ano em todos os ministérios e em todas as nossas ações como igreja. Nós partimos de uma visão anual. Nós estamos vivendo o ano dos... Obrigado, Débora. Deus te abençoe. Nós estamos vivendo o ano dos ajustes. Para você entender, nós invocamos a ação de Deus sobre a nossa vida e reconhecemos o Senhor como o nosso oleiro. Nosso versículo-chave encontra-se em Jeremias capítulo 18, a parte B do versículo, que diz: eis que como barro nas mãos de oleiros são vocês, ó casa de Israel, o povo de Israel. É como se o Senhor dissesse para nós: é que como barro nas mãos de oleiros são vocês nas minhas mãos, ó PIB de Jacareí. Deus é um Deus que molda, que trabalha. A palavra ajustes pode ser também entendido como preparação. É o tempo de você se preparar para aquilo que Deus quer fazer. A palavra ajustes, na metáfora da videira ou do agricultor, pode ser entendido como o tempo da poda. É algo que precisa acontecer para receber mais frutos da parte do Senhor. A preparação e o ajuste, ela envolve um processo de você abrir mão, de você deixar coisas, né? Atitudes, situações, pessoas, hábitos, mas também você precisará acrescentar. Você precisará também incluir outras coisas na sua vida, porque este é o processo de crescimento. No CR, nós aprendemos que nada muda se algo não muda. É uma coisa assim, né? Nada muda se você não muda. Se você continuar do mesmo jeito, tendo os mesmos pensamentos, cultivando os mesmos hábitos, organizando-se da mesma maneira, nada de diferente irá acontecer. Pensar o contrário, o autor do Monge Executivo disse, é um estado de loucura. A loucura é você fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Então, quem anda com Jesus não consegue ficar do mesmo jeito. É impossível. É impossível começar a andar com Jesus e não ser influenciado por Ele, porque esta é uma lei dos relacionamentos. Eu disse para vocês semana passada que o mundo espiritual se move por leis, assim como o mundo físico. Nós temos leis que se organizam, elas existem. Você pode até dizer: eu não acredito, pastor, na lei da gravidade. Tudo bem, mas isso não muda a realidade de que ela exista. Se você jogar a aula, ela cai por causa da lei da gravidade. Nós temos uma lei nos relacionamentos que nós chamamos da lei da influência. Que eu sou afetado por quem anda comigo. E eu também afeto quem anda comigo. É uma lei, ambos se influenciam nesta relação. Eu ando com Jesus, eu sou influenciado com Jesus. Pastor, eu vou influenciar Jesus? De certa maneira sim, porque Ele disse que Ele responde à medida que você responde. Ele vai dizer: se você permanecer em mim, você vai dar muitos frutos.
A Bíblia vai dizer: se vocês me buscarem, eu vou me deixar achar. Isto é uma lei de relacionamento. Deus também responde à medida do que nós respondemos no nosso relacionamento com Jesus. Então, o ano do ajustes é um convite à intimidade com Deus. E esta intimidade com Deus vai produzir em mim uma vida de santidade. Eu vou ficar mais parecida com Jesus. Aleluia. Eu vou ficar mais parecido com Ele. Ele transforma a minha vida. À medida que eu ando com Ele, Ele muda. Por isso eu tenho dito para você: se você diz que você anda com Jesus e a sua vida continua a mesma, então você não anda com Jesus. Você anda com uma religião. Você anda com dogmas. Você é um religioso, mas não um discípulo de Jesus. Hoje eu quero convidar vocês a pensarem no processo de ajustarem a sua vida, o ajustes para a minha vida, para eu poder avançar. É da vontade de Deus que as pessoas avancem, que elas cresçam. Você não vai perguntar ao Senhor se Ele quer que você cresça. Você não vai perguntar ao Senhor se Ele deseja que esta igreja cresça. Você não vai perguntar ao Senhor se Ele deseja que você prospere. Você pode perguntar ao Senhor quais são as ações, Senhor, qual é o tempo de mudanças, mas não se é da vontade de Deus que você cresça, porque Ele já deixou isto claro na sua vontade, que Ele espera que uma videira frutifique. Que Ele espera que os seus discípulos deem frutos e façam outros discípulos. Ele espera que você experimente a prosperidade que vai além do material e do dinheiro, mas que inclui a vida como um todo. Esta é as intenções perfeitas de Deus. Você vai orar, talvez dizer: Senhor, o que impede que eu cresça? O que impede que eu prospere? O que impede que na minha vida eu chegue ao próximo nível? Ao próximo momento? Aí são outras ações. E isto tem muitos outros princípios para o processo de você avançar. Eu quero partilhar um deles que tocou muito no meu coração há alguns anos, sobre o momento que nós estamos vivendo. Ainda que o foco deste momento é sobre a ideia de liderança, ou pessoas que estão exercendo uma influência, e eu apontarei muitas aplicações para a igreja, serão os mesmos princípios para você se tornar um pai, uma mãe, que avance no plano de Deus. Serão os mesmos princípios para a ação dentro do seu trabalho, dentro da escola, dentro das suas relações, dentro do âmbito de influências. Os princípios são os mesmos, as aplicações mudam, mas a ação de Deus a você nesta manhã, o convite é o mesmo. Eu quero ler com vocês, falando sobre ajuste sua vida para avançar, o texto que está em Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 9 ao 18. O livro de Deuteronômio é uma revisão. O povo está perto de atravessar o Rio Jordão. Agora Josué irá conduzir e eles estão fazendo uma revisão da lei. Então, ele é o resultado do ano da revisão deles. Algumas coisas acontecem quando nós vivemos a revisão. A revisão nos leva a um outro momento. Qual o momento, pastor? Os ajustes. É por isso que nós estamos ali. Então, em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9 ao 18, eu vou ler na versão da linguagem de hoje. Você pode acompanhar nossa projeção, mas eu também quero que você acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: em seguida, Moisés disse ao povo: quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhe disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número
e hoje são tantos como as estrelas do céu. Promessa de Deus a Abraão. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, façam com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora, e que Ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha como chefes de vocês. Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer o que tinha dito. Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois as sentenças que vocês deram virão de Deus. Se algum caso foi muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu os julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deveriam fazer. Em primeiro lugar, complete no seu esboço, para você avançar, os ajustes necessários para você avançar, ir a um próximo nível, seja na sua família, na sua vida financeira, nas áreas que você está vivendo, no seu negócio, no seu trabalho, na sua profissão, no seu ministério, no seu PGM, em qualquer área na sua vida, você precisará envolver outras pessoas na jornada. Você precisará expor a sua mente, a sua vida a outras realidades para você crescer. E isso envolve outras pessoas neste processo. Moisés, no versículo 9, ele disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. Leiam comigo, por favor. Eu sozinho não posso cuidar de vocês. Ele não está dizendo não quero. Ele está falando eu não posso, é impossível. Mesmo que eu desejasse, eu não vou conseguir fazer isso. Precisamos enfrentar, queridos, com maturidade a constatação dolorosa por causa do ser humano. Não é tendência natural ao ser humano, o que? Sozinho não dou conta. Eu sei que muitos de vocês não gostam quando os pastores pedem para você repetir, mas essa é uma técnica de fixação. Então você vai falar para o outro corajosamente, como técnica de crescimento. Você vai dizer: sozinho eu não dou conta de tudo. Sozinho eu não dou conta. Gente, como é difícil. Você pensa que é fácil? Você vai precisar de outras pessoas. Pastor, você está dizendo que eu tenho áreas na minha vida, como pai, ou como mãe, ou como um gestor no meu trabalho, como professor, no meu ministério, no meu PGM, na minha vida, aquelas áreas que eu não estou avançando. Você está dizendo que eu não estou avançando porque eu tenho que me abrir para o novo e buscar ajuda e deixar outras pessoas me abençoarem. Eu estou falando para você: sim.
enquanto você às vezes não confessar, enquanto você não admitir, enquanto você não se submeter, enquanto você não vier no CR, enquanto você não buscar aconselhamento, enquanto você não buscar outros que já avançaram, outros que já cresceram, outros que foram além, enquanto você não se disponibilizar a aprender, enquanto você não se expor a outras realidades, você às vezes vai continuar dando volta. E aí nós precisamos da maturidade para reconhecer que sozinho a gente não consegue. Eu aqui como líder, honestamente, vejo que deve ter sido muito difícil para Moisés, depois de ter recebido a visita de Jetro, dizendo: meu filho, assim você vai morrer. Porque ele ficava das 6 da manhã até o anoitecer, e o povo fazendo fila para que ele julgasse e conduzisse todas as causas. Isto iria adoecê-lo com o tempo. Esta afirmação, irmãos, mais dolorosa de um líder pode fazer, especialmente se ele é um pastor. Aqui eu falo de mim, porque é desejo nato, querido, de todo pastor cuidar de todos. É o desejo nato de todo pastor cuidar de todos. Vivemos crises terríveis quando a gente vai dizer: não posso, não vou, não consigo. Muitos membros reclamam que pastores ou seu pastor não cuida de mim. A igreja é muito grande, mas eles não entendem que o desejo nato do coração de todo pastor é cuidar de todos, e que todos tenham o seu carinho, sua atenção, seu afeto, a presença nos momentos de dificuldades. Mas um homem só, em estatísticas pastorais dizem, ele consegue dar conta no máximo de 50 pessoas, sendo muito habilidoso e muito organizado. Muito se fala de líderes egoístas, que os líderes são egoístas, que não abrem mão do poder, que querem controlar tudo, mas honestamente, eu conheci na minha jornada pastoral poucos que se comportaram assim. Na verdade, o que eu vejo no coração de muitos pastores é que o desejo sincero deles era dar conta de todos, de verdade cuidar do povo, porque eles amam o povo. Não era uma questão de controle e poder em si mesmo, mas um profundo senso de responsabilidade e dizer: eu quero cuidar das pessoas. Mas no meio de tudo isso, é necessário, às vezes, dizer: sozinho eu não dou conta. Sabe como nós envolvemos outras pessoas e por que nós precisamos envolver? Se abro mão do controle, queridos, complete ali. Se abro mão do controle, só abro mão do controle quando quando eu tenho uma visão clara do crescimento, ou de que é necessário crescer. O que me move é o desejo de crescer. Moisés aceitava compartilhar porque sabia que o plano de Deus era o crescimento e não a centralização. Toda mãe sabe disso. Quando chega a idade do filho ir para a creche ou para a escolinha, Jesus amado, que sofrimento para uma mãe. Ela faz uma entrevista, às vezes com a professora, melhor que um RH de contratação, para perguntar como aquela senhora ou aquela professora vai dar conta de 25 ou de 30 crianças, inclusive do filho dela, e ela acredita que a professora tem que dar atenção para meu filho. Abrir mão do controle é terrível. Às vezes a criança não está nem aí, ela está feliz, e quem chora é a mãe, até porque não sentiu falta, porque ela descobriu, né, que ele não é tão necessário. Como é difícil uma mãe abrir mão do controle e dizer: eu vou deixar uma outra cuidar, e se cuidar melhor do que eu, fica pior ainda, porque aí eu digo: não vai me amar. Isso não pode. Eis aí, dona, o conflito que você tem com as avós. Não é verdade? É difícil a gente abrir mão de controle. É difícil nós colocarmos
entender que outros precisam crescer, mas esta é uma lei do crescimento. Só conseguimos crescer quando nós entendemos que chega um momento e nós temos que abrir mão e expor os nossos filhos, a nossa vida, o ministério, a igreja, o pastorado, a liderança, a outro momento, porque este é o princípio do crescimento. Do crescimento. O Senhor nosso Deus, diz Deuteronômio 1, 10, 11, fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora, e que Ele os abençoe como prometeu. O pastor Luiz Francisco pagou um preço muito caro. Quando eu falo caro, não significa que houve dor no sentido de traumas, não. Caro no sentido de que é difícil viver o crescimento. Decepções, traições. Eu estou falando no âmbito geral que os líderes vivem quando abrem mão. Erros, tropeços, incompreensões do povo. É um preço muito caro, mas esta igreja, ela cresceu e chegou até este lugar, porque muitas vezes as decisões de descentralização, sair de um lugar escondidos, ir para um outro, comprar um terreno, foram frutos de decisões de Deus, que custaram caro para esta igreja poder avançar. E o que nós estamos vivendo como igreja não é o novo, é apenas a continuidade do que Deus quer. Não tem a ver com o pastor Fernando, porque não é o desejo da liderança que a igreja cresça, é a vontade de Deus, irmãos, que a igreja cresça. E Deus usa, aí está a diferença, pessoas que desejam e trabalham para que a igreja cresça. Foi assim que a igreja avança. Mais cedo ou mais tarde, complete por favor, você precisará escolher em sua vida controle dos processos, controlar os processos ou o crescimento das pessoas. Ou você pode colocar o crescimento da família, ou você pode colocar o crescimento da organização, ou você pode colocar o meu crescimento profissional, ou você pode colocar o crescimento do ministério, ou você pode colocar o crescimento do PGM, ou você pode colocar o crescimento do meu negócio. Não tem como. Você irá decidir por controle de processos, de saber todos os detalhes, ou pelo crescimento das pessoas. Isto é mais difícil do que você imagina, queridos. A gente fala que tem que abrir mão do controle para que os outros cresçam, mas na prática, isto é muito difícil. Significa que o seu telefone não toca mais, que você não vai receber mais mensagens, que você não vai ser mais solicitado, que as pessoas foram embora sem avisar você, que você não vai ser mais o primeiro a saber. E no fundo isso é difícil, especialmente quando você pegou uma organização, uma empresa, e você cuidou desde pequenininho, e você saber que você vai abrir mão do controle, é como é difícil. Como é difícil você estar no lugar onde você não é mais necessário. É complicado demais. Eu, como terapeuta, às vezes vejo isso em alguns maridos. Eles ficam bravos porque a esposa procurou um terapeuta. Ah, por quê? O que você tem que você não possa resolver? É como se dissesse, tem ainda mais esse outro homem. Tem um outro homem na vida dela e ela precisa, e isso é um atestado de incompetência. Tipo assim, ele está cuidando, resolvendo e eu não. Eu falo assim, querido, ninguém vai ocupar o seu lugar de marido. É que o problema é que o seu lugar de marido não faz com que você veja outras coisas que só o outro consegue ver. A mesma coisa na paternidade. Existem coisas que eu não consigo ver. Aliás, nenhum médico consegue fazer a cirurgia do próprio pai, do próprio filho, aliás. Nenhum terapeuta pode ser terapeuta
do próprio filho, mesmo que ele seja extremamente hábil. Não dá, porque a relação é outra. A relação é outra. Nós estamos envolvidos em outro momento. E é difícil você entender isso. Dona, você já viu o seu marido ensinando você a dirigir carro? Levante a mão. Não levanta, porque senão ele vai te olhar feio, né? Fala assim, nunca mais, né? Porque a relação é outra. Não há nada de errado. Ele não é incompetente. Ele não é um problema. A questão é que nós precisamos permitir que outras pessoas venham para nos abençoar. Amém? Então, já viu quando o filho, o menino, começa a namorar, arruma uma namorada e agora ele pede para a namorada fazer as coisas. A mãe fica, olha, como assim? A mãe não fala nada, mas ela começa a dizer, olha, ele gosta do arroz assim, viu? Não é desse jeito, né? As minhas, ele gosta de colocar assim. A outra que já, mulheres sabem quando é provocação, né? Nós homens falamos assim, não tem nada a ver. Só que outra mulher sabe quando é uma... É impressionante a mulherada, como ela consegue ter habilidades incríveis, né? Porque a mãe quer garantir que eu sou a número 1. Como é difícil a gente crescer. Não é fácil você abrir mão do controle. Em igrejas, saber que você não vai fazer todas as coisas. Sabe quais são os 3 maiores medos que não permitem as pessoas compartilhar liderança? Deixar outros participarem do processo. O primeiro medo é o medo da traição. Complete, por favor. Medo da traição. Medo da deslealdade. O sintoma é, se compartilhar minha liderança, se abrir mão do controle, alguém me trairá. Alguém pode, né, me ferir, me machucar. Então, qual é o antídoto? Assuma que você não é responsável pela atitude dos outros. Ou assuma que você não pode controlar os outros. Eu posso controlar a minha reação àquilo que o outro fez. Mas o que o outro vai fazer, eu não consigo controlar. Se um outro decidir me trair, falar mal de mim, me afetar, abandonar, agredir, eu não consigo controlar o outro. O máximo que eu vou conseguir controlar é a minha reação ao que este outro fez. Mas relacionar-se já é um risco, queridos. Não tem como você crescer e não assumir risco. Você se planeja para os riscos. Você diminui os prejuízos. Você se antecipa às possíveis coisas erradas. Mas ninguém consegue controlar todos os riscos. Traições acontecem. Traições acontecem em qualquer relação. Olha o que Davi vai dizer sobre ele, um sujeito chamado Aitofel, que era conselheiro principal dele, e ele se virou e ficou a favor de Absalão. Olha o que ele vai dizer: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o quê? O calcanhar. Eu falo o tempo todo para a nossa liderança: as pessoas mudam. E eu não estou dizendo para você ficar desconfiado de todo mundo e você nunca ter intimidade com ninguém. Porque eu também falo isso quando alguém erra e alguém diz assim: olha, pastor, mas aquele já fez aquilo. Falei assim: as pessoas mudam. João Marcos não mudou? Mudou ou não mudou? Na primeira viagem o apóstolo Paulo diz: não quero esse camarada não. No final da vida ele diz: chame João Marcos porque me é muito útil. Mas em 2 Timóteo, Demas esteve com Paulo preso na primeira viagem, mas no final da vida ele diz: Demas amou mais o mundo, me abandonou. Então existem pessoas às vezes que chegam dando problema para nós, mas depois são uma bênção.
Mas existem às vezes pessoas que chegam sendo uma bênção e depois vão embora dando um problema para nós. Isto a gente vai mudar, querido. Sinto muito te dizer. Isto vai acontecer. Eu tenho que estar pronto para isso. Mas eu não posso deixar de crescer por causa das experiências ruins que eu vivi, dos dilemas, das traições que eu tive, e concluir que ninguém mais é confiável por causa disso. Não é. O que você vai controlar são as tuas atitudes. Você não tem controle sobre a vida dos outros. Sabe qual é a outra razão pela qual pessoas não querem envolver outros? É o medo da incompetência. Complete, por favor, ali. O medo da incompetência. Sabe qual é o sintoma? Eles não vão saber fazer direito. Não vão saber fazer direito. Ninguém cuida do meu filho como eu. Ninguém faz as coisas como eu. Eu quero que faça desse jeito. Eu quero dizer para você, o antídoto é entender que o erro é um dos processos do aprendizado para a liderança, para o crescimento da sua família. Quem começa a cozinhar queima arroz, salga comida. Quem começa a cozinhar comete erros, as coisas não funcionam, mas o erro faz parte do processo do aprendizado. Outros também têm o direito de errar. Quando eu confiro liderança, as pessoas, elas escutam eu dizendo: eu espero que você erre, mas eu também espero que você assuma. Eu espero que vai acontecer falhas, mas eu espero que juntos percorramos o caminho do conserto. Esta é a diferença. Eu não espero pessoas que nunca cometam erros, mas espero pessoas que se submetam às correções dos tropeços, porque isto faz parte da nossa vida. Ah, pastor, mas isso vai ter sempre? Fala assim, não, há momentos que nós temos sim que dizer não dá para andar mais juntos. Quando estes erros se repetem e revelam falta de caráter. Aí o apóstolo Paulo diz assim: afaste-se. Afaste-se. Não dá para continuar. Na igreja nós não disciplinamos pessoas porque elas erram. Na igreja disciplinamos pessoas porque elas recusam o arrependimento, recusam a submissão ao tratamento, recusam a submissão à direção muitas vezes do processo de serem tratadas, e não porque elas erram por si mesmo. Mas nós esperamos que pessoas no meio do caminho, elas cometerão falhas. A única coisa que eu falo para os líderes: não cometa os mesmos erros, por favor, pelo menos faça erro novo, porque cometer os mesmos erros é teimosia, rebeldia, e revela um coração que não se submete à vontade de Deus. Aí nós temos um problema. Outros têm o medo também da ingratidão. É o terceiro medo que nos impede de abrir mão do controle. Medo da ingratidão. Um dia eles vão esquecer de mim. Um dia eles vão esquecer de mim. Sabe qual é o antídoto? Não se preocupe. Certamente outros vão levar o seu crédito. Fala, não fala isso não, pastor, vai. Outros vão levar o seu crédito. Todas as pessoas passam. O que fica é a obra realizada. Nossa verdadeira recompensa está nos céus. Nos céus. Eu, honestamente, irmãos, eu trabalho na igreja. Não sei quanto tempo Deus vai me permitir ficar com vocês. Mas eu sei que pode ser bênção, é maravilhoso. Posso ficar 30, 20 anos. Mas eu sei que depois de 2 anos, 5 anos, as pessoas não irão lembrar mais. Mas isto faz parte. Mas tem uma coisa preciosa: o Senhor não se esquece. A nossa recompensa e o nosso prêmio é na bênção do Senhor. Mas tudo que nós semeamos, irmãos, as nossas gerações colhem.
Os nossos filhos colhem, os nossos netos colhem, os bisnetos colherão. Então nós não trabalhamos por nós, nós trabalhamos pelas próximas gerações. Não tente construir torres que seu nome fique no alto, porque você só vai ver confusão nisso. Tente construir altar, faça coisas para o Senhor. Dele vem a sua glória. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós devemos cultivar uma cultura de ingratidão na igreja. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que muitas vezes o esquecimento, não foi à toa que Jesus colocou a ceia para a gente não esquecer dele, do sacrifício. É porque nós temos uma capacidade incrível de esquecer. Então nós temos os memoriais. Mas eu quero que você saiba que é maravilhoso criar uma cultura de gratidão e de honra. Isto é um princípio de Deus. Mas eu estou dizendo que não deve ser o medo da ingratidão que deve fazer com que você deixe e você evite a possibilidade de você incluir outros no processo. O momento em que você decide, querido, envolver outros, uma grande barreira já foi ultrapassada, mas logo cai em outro desafio: escolher liderança. Qual o critério? Como vou fazer isso? É de qualquer jeito? Não. O texto nos aponta algumas características. O segundo princípio para você avançar. O ajuste que você tem que fazer é um ajuste. Para avançar você precisará ter motivações saudáveis e critérios claros ao envolver pessoas no processo do crescimento. Você vai precisar motivações saudáveis e critérios. Existem características necessárias para envolver. Não é envolver de qualquer jeito, não é buscar ajuda em qualquer lugar. Existem critérios que vão nos mostrar isto. Olha o que vai dizer Deuteronômio 1:13. Portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha como chefe de vocês. 4 características dos líderes de Moisés. Eis aí, dona, como a sua avaliação para ver quem você vai confiar. Você que está no âmbito dos negócios, na liderança, no ministério, como nós agimos. Primeiro, eles vinham do próprio povo. Eles vinham do próprio povo. As melhores lideranças, os funcionários mais bem-sucedidos são aqueles que são formados na própria instituição. Os funcionários e pessoas se motivam quando elas têm a possibilidade de crescer. No meu estudo de psicologia das organizações, eu fiz estágio organizacional em empresas e eu percebi que uma das grandes dificuldades em empresas que são lideradas por famílias, que há uma grande rotatividade de pessoas em empresas que são lideradas por famílias. Sabe por quê? Porque os funcionários não veem possibilidade deles prosperarem. Porque os grandes cargos são ocupados por relações familiares e não por competência e resultados de trabalho. Isto adoece uma organização familiar. E aí você tem uma crise terrível de lealdade. Empresas que são lideradas por familiares, elas crescem até certo limite e depois vão, porque o próximo passo é chamar outras pessoas e envolver outras relações de crescimento. Por isso que nós precisamos entender, na igreja ela é uma organização também. Ela trabalha também com o princípio de recursos humanos. E um dos princípios que Moisés entende aqui, as melhores pessoas, os melhores pastores, os melhores líderes sairão de dentro da igreja. Quando os jovens me reuniram e eles disseram para mim: pastor, você vai convidar outro pastor que vem de fora? Você vai chamar outras pessoas? Eu disse não. Porque nós vamos encontrar de dentro do nosso povo, a partir desse momento, nós vamos orar, porque Ele vai dizer, a liderança que vem e avançará, vem do próprio líderes. Então eu estou vendo aqui, potenciais extraordinários, pastores, líderes de ministérios, líderes de crianças, professores, gente que Deus quer usar.
estão neste lugar. E são destas pessoas que Deus quer. São as características que nós vemos. Eles saíram do próprio povo. Moisés queria homens forjados no seminário do deserto, gente que havia passado por o que eles passaram, gente que tinha uma história com o povo. Os melhores líderes estão sentados aqui, todos os domingos, ouvindo, mas sem fazer a menor ideia de onde Deus pode levá-los. E nós, como liderança que estamos agora, queremos expor você a compreender e entender e descobrir os dons, o chamado, as paixões e as habilidades que você pode ter e que você não sabe, porque Ele quer usar você. Eles estão aqui no meio deste lugar. Moisés foi buscar líderes no meio do povo. Isso seria um desafio. Será que o povo iria respeitar o que eles conheciam? Será que isto seria algo saudável? Levaria tempo? Sim, porque eles sabiam dos defeitos, mas eles também viram as pessoas crescerem. Um amigo disse assim: Fernando, os melhores pastores da equipe pastoral, eles saíram e foram formados no próprio povo. Por isso, desde o início deste ano, eu fiz uma oração ao Senhor. Senhor, eu quero seminaristas desta igreja. Senhor, eu quero líderes que sejam pastores nesta igreja. Mostra homens e mulheres, Senhor, no meio deste lugar, para que eu possa conduzi-los. E por que trazemos às vezes pessoas de fora? Porque a urgência de gente que for formada em outro lugar, mas com a mesma visão, é necessário que eles venham, porque nós estamos num momento em que a gente precisa avançar. Mas aí não são apenas líderes, eles precisam ser mentores. Eles precisam ser formadores de outros líderes. Este é o plano de crescimento. Vocês responderam que seria bom fazer o que tinha dito. Mas isso também requer maturidade do povo, porque o povo fica assim: ele, por que ele e eu não? Dá uma ciumeira, dá uma inquietação, é difícil, requer maturidade. Outra marca: eles eram sábios, diz a palavra. Complete ali. Eles eram sábios. Eles tinham discernimento espiritual. Não eram impulsivos. Sabiam fazer leituras dos problemas. Eles eram reconhecidos pelo próprio povo. Eles tinham frutos de sabedoria. Terceiro lugar, eles eram inteligentes, ou seja, esclarecidos e capazes de aprender. Inteligentes não é saber responder a tudo, não. Inteligência é a ampliação de ter informação, mas a capacidade de aplicá-las. Não é saber tudo, mas a disponibilidade de querer aprender sobre todas as coisas. A minha madrasta tinha uma fala que dizia, burro não é aquele que não sabe, senão aquele que não pergunta, aquele que não busca o conhecimento. É a disponibilidade de ir. É isto que nós chamamos de inteligência. Não é saber tudo, mas eu estar pronto a buscar, a correr, a pesquisar, a me preparar. Deus busca homens e mulheres assim, para liderarem o seu povo. Em quarto lugar, eles eram competentes. Eles eram competentes. Eles sabiam o que estavam fazendo. Estar na função de escolher líderes e reconhecer que nem todos na igreja, queridos, foram chamados para liderar. E isto não é um problema, não é um defeito. Alguns simplesmente estarão servindo e apoiando e é uma bênção. Mas há outros que precisam conduzir e liderar. Competência não tem a ver com só saber. Eu não sou competente, queridos, em todas as áreas de uma liderança. E Deus não espera que eu seja competente em todas as áreas. Mas eu preciso ter o meu coração pronto para receber a ajuda, a bênção de outras pessoas que são competentes nas áreas que nós não temos. Algum tempo atrás, a nossa denominação sofreu e viveu uma terrível constatação no âmbito da auditoria administrativa. Lamentavelmente, como denominação, estamos perdendo todos os nossos bens, porque as nossas organizações têm falido.
a antiga Juerp, seminários, instituições. E sabe qual foi a grande constatação? Porque nas nossas assembleias, nós colocamos em cargos administrativos pastores, influentemente nos púlpitos, no pastoreio e no discipulado. Eles eram bons e homens profundamente competentes de Deus, de caráteres aprovados para realizar o ministério pastoral, mas eles eram incompetentes para a administração. E as nossas organizações, por quê? Porque na nossa estrutura nós tínhamos que eleger quem iria liderar. E isto foi uma constatação terrível e triste, porque só depois, quando a vaca tinha deitado, como dizia lá um mineiro, e a gente não bebe leite, que as coisas foram entendidas. Nós precisamos entender que no reino de Deus, Deus forjou e formou gente, e que competência significa coloque no lugar certo as pessoas certas, com as motivações certas, e isto será altamente produtivo no reino de Deus. E isto não é que você é menor ou pior, não, Deus te escolheu, e aquilo que Deus te deu há um lugar para você. Mas a palavra de Deus disse que Deus chamou pessoas que fossem competentes, eram dos líderes. Em terceiro lugar, e para terminar, para avançar, você precisa ser específico em delegar tarefas. Específico em delegar tarefas. Um erro que a maioria de nós cometemos, queridos, em delegar, é que na verdade nós abnegamos e nós não esclarecemos o que esperamos delas e o que nós não esperamos. Nós somos às vezes pobres nos detalhes. Moisés escolheu esses líderes para julgar o povo, não só para julgar, aliás, isso não é verdade. Moisés escolheu esses líderes para serem pastoreados sobre grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Mas além deles, Moisés escolheu ainda outros homens que ele chamou de juízes, para julgar questões mais menores, mediadores de causas. Moisés sabia que a liderança seguinte precisava começar certa e não errada, então ele deixou específico. Por isso ele escolheu 2 tipos de líderes. Primeiro, pastores, complete ali, pastores, sobre grupo de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Por isso que as igrejas que têm um modelo celular ou pequenos grupos, elas crescem, elas avançam. Por isso igrejas que se organizam em ministérios, elas crescem, elas avançam. E depois ela escolheu juízes para julgar questões menores, ou seja, gente que entrasse nas questões administrativas e situações de conflitos. E logo ele disse: aquilo que for muito difícil, então vocês vêm para mim. Há uma gestão ministerial, há uma gestão pastoral, há uma gestão. Por isso a nossa igreja, ela terá 3 grandes eixos principais: o pastor líder, eleito pela igreja, mas também terá o gestor de ministério e terá o gestor administrativo. Ministério envolve a maneira como nós trabalhamos, o pastoreio, as pessoas, como servimos. Mas também o gestor administrativo, ela precisa dar as condições materiais, físicas, de estrutura, de logística, para que a igreja avance. Isto é necessário para uma igreja crescer. E fora esses 3 gestores, nós temos 5 bases dos nossos 5 valores e propósitos: missões, discipulado, serviço, comunhão e adoração. É uma igreja que precisa crescer, e dentro disso os ministérios nascem e saem. Este é o plano de Deus. A igreja precisa pastorear com o coração, mas ela precisa liderar com excelência. A igreja precisa cuidar do coração e do discipulado, mas ela também é uma estrutura organizacional, ela é um organismo que precisa pagar contas, que precisa assumir disciplinas, e ela precisa destas 2 coisas. Moisés sabia disso. O trabalho do pastoreio é um, o trabalho do juiz é outro. Quais eram as características dos juízes? Olha o que vai dizer o texto para terminar.
naquela mesma ocasião, deu a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões, tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês virão de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim que eu o julgarei. E assim naquele tempo eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Quais são as características? Primeira delas, irmãos: quem coopera na igreja, quem trabalha na igreja, quem exerce uma função de liderança, quem vai estar neste processo, eles são imparciais. Complete, por favor. Julguem todas as causas com justiça. Precisa de imparcialidade dentro desta causa. Por isso que sua sogra, a mamãe, não pode ser a sua conselheira conjugal. Ela vai ser a sua conselheira, mas na conjugalidade, um parente não tem imparcialidade numa situação de aconselhamento. Não dá para ser. A relação é outra. Por isso que você precisa de mediadores, de gente que está em outro lugar. Ele vai nos fazer ver. Segundo, precisa ser honestos. Sejam honestos e justos em suas decisões. A marca da transparência, da honestidade do que nós estamos fazendo. Terceiro, não são preconceituosos. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não é um lugar de encontrar vantagens. Liderança não é um lugar de obter ganhos. Liderança é uma mediação entre a vontade de Deus e o povo. Nós vamos conduzir eles para o próximo passo. Quartos, são conscientes da sua autoridade, da influência, do que está nelas. Não tenham medo de ninguém. As minhas atitudes influenciam outras pessoas. Em quinto lugar, são conscientes da sua responsabilidade. A sentença que vocês derem virá de quem? De Deus. O que significa ser responsável? Responsável vem da palavra aquele que responde. Nós respondemos, ou seja, mesmo eu não fazendo nada, eu estou dando uma resposta de omissão, e isso também influencia. A omissão é também uma resposta. Responsável é aquele que tem que responder, ele vai causar efeito em tudo que ele fizer. Em sexto, são conscientes de suas limitações. São conscientes das suas limitações. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim que eu o julgarei. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Eu busco ajuda. Outros pastores, outros líderes, outros conselheiros, outras pessoas, às vezes no meio do povo, e quando nós não encontramos, inclusive nós buscamos ajuda. Este é o plano de Deus, irmãos, para a igreja crescer. Ela precisa se ajustar, envolvendo mais pessoas na liderança. Amém? Que Deus nos abençoe e nos leve para o próximo desafio.